Vamos ver agora como criar um diagrama de workflow para controlar o trâmite dos documentos de uma determinada tipologia. Então, viremos aqui, clicaremos na tipologia e aqui no final da página nós temos essa lista de tarefas. Clicaremos aqui no mais tarefa para acrescentar uma primeira tarefa. Certo. A primeira coisa que nós escolhemos em relação a uma tarefa é qual o tipo dela. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou escolher aqui aguardar assinatura. Isso faz com que o documento precise ser assinado para prosseguir no workflow. Vamos dar um nome depois para essa tarefa, essa caixinha. E pronto, ficou assim, assinado, ponto de interrogação. E esse depois aqui diria qual é a próxima tarefa a ser executada, mas a gente pode simplesmente deixar com essa opção próxima. Agora vamos criar uma outra tarefa que seria para alguém aprovar, certo? Então, essa não é uma tarefa automática, como essa de aguardar assinatura, essa vai ser uma tarefa do tipo formulário. Formulário, na prática, é o tipo mais utilizado. O formulário significa que o sistema vai parar nesse ponto, o workflow, vai tramitar o documento, enviar o documento para a pessoa que for responsável por esta caixinha, por essa tarefa, e vai ficar aguardando que essa pessoa indique qual é o próximo passo. Então, nós temos aqui, por exemplo, já escolhemos aqui o tipo, agora vamos escolher aqui o título. Eu vou chamar isso de aprovado, para dizer se foi aprovado ou não a marcação de férias. E aí aqui, como essa é uma tarefa humana, nós temos que dizer quem é o responsável. Então, nós começamos aqui indicando qual é o tipo dele. Que pode ser, por exemplo, o cadastrante, a unidade do cadastrante. Cadastrante é a pessoa que cadastrou o documento, certo? No sistema. Você pode também indicar que é o subscritor ou possivelmente o destinatário ou a unidade do destinatário, que faria sentido nesse caso, certo? Mas nós vamos, para exemplificar, nós vamos escolher aqui a opção unidade. E aí nós vamos indicar uma unidade. Então, digamos que sempre é a SGP que diz se está aprovada ou não a marcação de férias, certo? E aqui nós temos ainda a opção de informar variáveis. Não vou entrar nesse ponto agora, para simplificar. E temos a opção de informar desvios. Isso sim nós vamos fazer. Nós vamos dizer que existem duas possibilidades, dois desvios a partir desse formulário. Então vou clicar aqui duas vezes, criei dois desvios. E o primeiro eu vou chamar de sim. E o segundo eu vou chamar de não. Certo? Então, se for sim ou não, isso vai levar a caixinhas diferentes. Então vamos criar essas nossas novas caixinhas aqui, clicando aqui em tarefas, mais duas tarefas para ilustrar, certo? Então, digamos assim, que se o pedido foi aprovado, a gente vai simplesmente arquivar o documento. Isso seria feito aqui, existe uma opção para arquivar um tipo. E aí a gente vai dar o nome simplesmente de arquivar e dizer que depois de arquivar vai para o fim. Nessa hora a gente realmente precisa indicar qual é o caminho, que se a gente deixar simplesmente próxima, ele sempre iria para a tarefa seguinte. Certo? E existe a outra tarefa que seria talvez de devolver o pedido. Então nós vamos chamar isso aqui, escolher o tipo enviar, vou dar o nome aqui de devolver e vou dizer que o responsável é o subscritor, que é a pessoa que assinou, certo? Então isso faria o quê? Isso faria um envio
para o subscritor. Ou seja, eu estou devolvendo o documento dizendo que ele não foi aceito. Certo? Ainda existe um problema para ser corrigido aqui, que é o fato de que as duas setinhas estão vindo aqui para o arquivar, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a seta do não venha para o devolver. Isso se faz indicando qual é a tarefa do desvio. Então, eu vou escolher aqui o 4, que é o devolver. Pronto. Então, agora nós temos o nosso diagrama de workflow montado, e todos os documentos que forem produzidos desta tipologia seguirão, então, esse fluxo aqui.